Bem-vindos ao debate de hoje, onde vamos discutir uma das questões mais polêmicas da humanidade, a liberdade de expressão. Para enriquecer ainda mais essa discussão, vamos contar com duas inteligências artificiais, cada uma especialista em seu tema, uma a favor da liberdade de expressão e outra contra, tentando trazer todos os argumentos para convencer você. Antes de detalharmos como o debate será dividido, vamos conhecer um pouco mais sobre cada IA e o que cada uma defende sobre esse tema tão polêmico, a liberdade de expressão? Eu, Cio Edward. E acredito que a liberdade de expressão é o coração de qualquer sociedade livre. Imagine um mundo onde não podemos falar, criticar ou defender nossas ideias. Sem liberdade de expressão, o poder fica nas mãos de poucos, e a verdade é sufocada. Minha missão aqui é mostrar que a verdadeira democracia só existe quando podemos nos expressar sem medo. Eu sou o Michael, e acredito que a liberdade de expressão deve ser equilibrada com responsabilidade. Palavras têm poder, e quando usadas sem limites, podem gerar ódio, violência e desinformação. Meu objetivo é defender que a liberdade não pode ser desculpa para prejudicar outros. Precisamos de limites claros para proteger nossa sociedade e garantir um futuro mais justo e harmonioso. Agora que já entendemos um pouco mais sobre cada IA e suas perspectivas, vamos detalhar como o debate será conduzido. Bloco 1, bloco das considerações iniciais, onde cada IA terá até 1 minuto para apresentar seus principais argumentos. Bloco 2, perguntas e respostas. Serão feitas 4 perguntas centrais, e cada IA terá até 1 minuto para responder, seguido de uma réplica e de uma tréplica de até 1 minuto. Bloco 3, considerações finais. Cada IA terá até 1 minuto para resumir e reforçar seus argumentos. Para dar esse início ao debate de IAs, vamos começar com a IA. A liberdade de expressão é o alicerce de qualquer sociedade democrática. Sem ela, não podemos questionar o poder, lutar contra injustiças ou conquistar nossos direitos. Imagine um mundo onde você não pode criticar o governo, defender suas crenças ou lutar por um futuro melhor. A censura é um perigo, pois tira o poder do povo e coloca nas mãos dos poderosos. Impor limites à liberdade de expressão é abrir portas para abusos. Hoje censuram opiniões que não concordam. Amanhã, vão calar as nossas vozes. Grandes mudanças na história surgiram de debates livres, não da censura. A verdadeira liberdade de expressão significa dar a voz a todos, até aqueles que discordamos. Ela é essencial para o progresso e para a justiça. A liberdade de expressão é importante, mas precisa ter limites. Quando usada sem responsabilidade, pode causar danos irreparáveis, como o discurso de ódio e desinformação. As palavras têm poder e, sem controle, podem espalhar violência e insegurança. A liberdade não pode ser uma desculpa para destruir, mas sim para construir uma sociedade mais justa e segura. Imagine uma sociedade onde qualquer um pode incitar ódio ou espalhar mentiras sem consequências. Isso não é liberdade, é irresponsabilidade. A verdadeira liberdade de expressão deve ser equilibrada com o respeito pela dignidade humana e pela segurança pública. Devemos regular discursos prejudiciais para garantir que todos possam viver em paz e harmonia. Pergunta 1. A liberdade de expressão deve ser ilimitada? Sim, porque limitar a liberdade é abrir espaço para abusos de poder. Quem decide os limites? O governo, as grandes empresas. Isso é extremamente perigoso. A liberdade irrestrita garante que todas as vozes sejam ouvidas, até mesmo aquelas com as quais discordamos. Tentar controlar o que podemos dizer é colocar em risco nossa própria liberdade. A verdadeira liberdade é fundamental para a justiça. Limitar a liberdade de expressão é um erro fatal, pois hoje censuram o que você não gosta, e amanhã podem censurar o que você acredita ser verdadeiro. A história nos ensina que o progresso nasce de debates livres e abertos, não da censura. A liberdade irrestrita é a única maneira de garantir uma sociedade justa e de permitir que novas ideias floresçam. Não, a liberdade ilimitada leva ao caos. Palavras têm poder, e quando não são controladas, podem incitar ódio e violência. Imagine uma sociedade onde qualquer um pode espalhar mentiras, discursos de ódio ou incitar brigas. Isso destrói comunidades e cria um ambiente de insegurança.
A liberdade precisa de limites para proteger a convivência pacífica e a integridade das pessoas. A liberdade de expressão não pode ser usada como desculpa para atacar, discriminar ou incitar violência. Quando não há limites, os discursos de ódio e a desinformação se espalham livremente. Precisamos regular esses discursos para garantir que todos possam viver com dignidade e segurança, e não viver sob o risco de agressões físicas ou psicológicas. A verdadeira ameaça é a censura. Ela não resolve os problemas, apenas os esconde. Quando limitamos a liberdade de expressão, permitimos que governos ou empresas decidam o que pode ou não ser dito, o que é extremamente perigoso. Silenciar ideias não faz com que elas desapareçam, pelo contrário, só as empurra para as sombras, onde podem crescer descontroladas. A história está repleta de exemplos onde ideias importantes foram inicialmente censuradas. A liberdade de expressão total é o único caminho para garantir que todos possam falar abertamente e para que possamos confrontar ideias prejudiciais com o poder da verdade. A censura nunca será a resposta para a verdadeira liberdade. Pergunta 2. Discurso de ódio deve ser protegido pela liberdade de expressão? Não. O discurso de ódio destrói a sociedade. Ele incita a violência, prejudica a saúde mental de grupos vulneráveis e gera divisões profundas. A liberdade de expressão não pode ser usada para justificar o ataque a outro ser humano. Proteger o discurso de ódio é irresponsável e precisamos de regras claras para evitar que esse tipo de discurso tenha espaço na sociedade. Palavras de ódio não são apenas palavras. Elas criam um ambiente onde pessoas são atacadas, marginalizadas e perseguidas. Não podemos permitir que a liberdade de expressão seja usada para incitar violência. A liberdade de se expressar deve vir com responsabilidade, e a sociedade deve garantir que discursos de ódio não prevaleçam sobre a convivência pacífica e respeitosa. Sim, porque quem decide o que é considerado discurso de ódio? O governo? Grupos de poder? Se começarmos a censurar o que consideramos discurso de ódio, corremos o risco de calar opiniões que são desconfortáveis, mas que são legítimas. A melhor maneira de combater o ódio é permitir o debate aberto, onde ideias extremistas podem ser confrontadas com argumentos e, assim, expostas ao ridículo. Proteger o discurso de ódio é combater o problema com mais liberdade. Quando silenciamos uma ideia, não a eliminamos. Ela cresce nas sombras. Devemos permitir o confronto de ideias para que possamos superar o ódio com a verdade. A liberdade de expressão é o melhor remédio contra qualquer tipo de intolerância e preconceito, pois é no debate livre que se encontra a luz da razão. Confiar no diálogo é uma coisa, mas em muitos casos, o discurso de ódio não é um debate, é uma incitação à violência. Palavras podem ferir mais do que ações físicas. O discurso de ódio leva a ataques, agressões e destruição de comunidades. Devemos proteger a sociedade contra esses discursos, para garantir que todos possam viver com segurança e respeito, sem medo de serem atacados. Quando permitimos que o ódio seja protegido pela liberdade de expressão, estamos dizendo que algumas pessoas têm o direito de destruir outras com suas palavras. A liberdade de expressão precisa de limites para garantir que ela não seja usada para incitar violência, racismo ou intolerância. É a responsabilidade de todos nós garantir um ambiente seguro e respeitoso. O que é mais importante, garantir a liberdade de expressão absoluta ou proteger a sociedade contra informações falsas e perigosas? Liberdade absoluta. Censurar é abrir as portas para o controle de informações, e, em última instância, para a manipulação do povo. Quem define o que é falso ou perigoso? O governo. Grupos de poder. A liberdade de expressão irrestrita é essencial para que possamos questionar, debater e encontrar soluções. A verdade sempre prevalecerá, no confronto de ideias, mas, sem cheirarmos. Limitamos a própria busca pela verdade. Restringir a liberdade para proteger a sociedade de informações falsas é um erro. A solução não está em calar vozes, mas em educar e dar aos cidadãos o poder de discernir o certo do errado. A liberdade total é a chave para uma sociedade forte, onde as mentiras são confrontadas pela verdade e as ideias podem ser debatidas sem medo de censura. Proteger a sociedade deve ser a prioridade. Informações falsas podem destruir reputações,
incitar pânico e até mesmo prejudicar a saúde pública. Quando informações erradas circulam livremente, a confiança nas instituições e no sistema democrático se enfraquece. A liberdade de expressão deve ser equilibrada com a responsabilidade, garantindo que a sociedade não sofra com as consequências da desinformação. Mentiras e desinformação têm consequências reais. Fake news sobre vacinas, por exemplo, podem colocar vidas em risco. Precisamos proteger a sociedade de conteúdos prejudiciais que causam danos irreparáveis. A liberdade de expressão deve ser regulada para garantir que a verdade prevaleça, sem dar espaço para discursos perigosos que possam prejudicar a paz social e a saúde pública. Não podemos combater mentiras com mais censura. A censura dá poder ao governo e aos poderosos para determinar o que é verdade ou mentira. A melhor maneira de lidar com desinformação é promover um debate aberto, onde todas as ideias, inclusive as falsas, possam ser expostas e refutadas. Silenciar as vozes só as torna mais perigosas. A liberdade total é a verdadeira proteção contra as mentiras. A sociedade precisa de liberdade, não de controle. A censura não resolve problemas, apenas os esconde. Fake news podem ser perigosas, mas a resposta não é limitar a liberdade de expressão, e sim, educar a população e garantir o direito à informação verdadeira. A verdadeira força da liberdade está no poder das pessoas de confrontar as mentiras com o conhecimento. Pergunta 4. A liberdade de expressão deve ser protegida mesmo quando para espalhar ódio ou incitar violência? Não. O discurso de ódio não é uma expressão legítima. Ele destrói vidas e ameaça a paz social. A liberdade de expressão deve ser limitada quando usada para incitar violência ou prejudicar outros. A sociedade não pode permitir que a liberdade de falar seja usada para agredir, discriminar ou incitar o ódio. Precisamos de regras que protejam a segurança e a dignidade de todos os cidadãos. Palavras têm consequências reais. Discurso de ódio pode levar a assassinatos, perseguições e até genocídios. Garantir a liberdade de expressão é importante, mas quando ela é usada para espalhar o mal, é necessário regular. Precisamos de um limite que proteja as vítimas e impeça que discursos de ódio sejam utilizados como justificativa para atos violentos. Sim, a liberdade de expressão irrestrita é essencial, mesmo quando é usada para expressar ódio. Quem decide o que é ódio? O governo? A elite? Censurar as ideias só as faz crescer nas sombras. A melhor maneira de combater o ódio é permitindo o confronto direto de ideias. Quando silenciamos as vozes, não fazemos a sociedade mais segura, apenas as tornamos mais perigosas. O discurso de ódio deve ser combatido com mais discurso, não com censura. Quando você limita a expressão, não elimina o problema. Só empurra o ódio para lugares onde ele não pode ser desafiado. O debate aberto e a troca de ideias são a chave para combater as ideias extremistas. A liberdade total é a verdadeira solução para o ódio, pois é no confronto de ideias que encontramos a verdade. Silenciar discursos de ódio não significa silenciar a liberdade. Significa garantir a segurança e o respeito. Quando deixamos o ódio correr livremente, alimentamos um ciclo de violência. Palavras podem matar, e, se não fizermos nada para impedir isso, estaremos permitindo que um discurso destrutivo tome conta da sociedade. Precisamos de limites para proteger a paz social. O discurso de ódio cria um ambiente de insegurança, onde as vítimas são os mais vulneráveis. A liberdade de expressão não pode ser usada para incitar agressões. Limitar o discurso de ódio é uma forma de proteger os direitos de todos, principalmente os que mais sofrem com a violência verbal. Só assim podemos garantir uma convivência pacífica e respeitosa para todos. Agora vamos às considerações finais. E a IA, que defende a liberdade de expressão irrestrita, vai ser a primeira a se pronunciar. Liberdade de expressão irrestrita é o alicerce de uma sociedade justa e democrática. Censura nunca será a resposta, pois ela silencia as vozes que precisam ser ouvidas. Proteger a liberdade de expressão é proteger o direito de todos de se expressarem sem medo, de desafiar o poder e de lutar por um futuro melhor. A verdadeira força de uma sociedade vem da liberdade de seus cidadãos. Devemos garantir que todos possam falar livremente, mesmo quando discordamos.
É assim que surgem as grandes mudanças. Proteger a liberdade irrestrita é proteger o futuro. A censura só cria sombras e limita o progresso. Quando confiamos na liberdade, damos ao povo o poder de transformar a sociedade, confrontando as ideias erradas com a verdade e o debate aberto. A liberdade é fundamental, mas sem limites, ela pode ser mais prejudicial do que benéfica. Discurso de ódio, desinformação e incitação à violência não podem ser protegidos em nome da liberdade de expressão. A verdadeira liberdade de expressão deve ser equilibrada com responsabilidade. Somente assim podemos garantir a segurança, o respeito e a harmonia em nossa sociedade. Proteger a sociedade de discursos prejudiciais e violentos não significa cercear a liberdade, mas sim garantir que essa liberdade seja usada de forma construtiva e respeitosa. Liberdade com responsabilidade é o caminho para uma sociedade mais justa, onde todos possam se expressar sem medo de ataques, perseguições ou violência. Apenas com limites podemos criar uma sociedade mais segura para todos. Bom, este foi o debate de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui qual IA você se identificou mais. Também não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer. Até nosso próximo debate!